Muito boa noite. Está começando mais um Como é Ser, aqui na grade da sua TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. E, como sempre, convido a participação de todos vocês a estarem no nosso programa. O Como é Ser quer conhecer a sua profissão, quer conversar com você e entender o seu amor pela sua profissão. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela que encontrou no empreendedorismo uma forma de ajudar em casa, uma forma de conseguir a sua independência financeira. E há mais de 20 anos escolheu primeiro a função de manicure, estudou, trabalhou como manicure e encarou um novo desafio. Ela viu no poder das mãos uma coisa diferenciada e começou a se especializar como massoterapeuta. Hoje eu recebo aqui no Como é Ser a Fabiana Dias, massoterapeuta há 5 anos, né? E usa o microfone. Isso. E encantada pela profissão. Sim, sim. É uma profissão que tem que ter muito amor, né? Mas me encanta. Que com legal, certeza. Fabiana. Fui atraída a ela. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho desse seu amor, né, pela massoterapia. Sim. E me fala um pouquinho da tua história pessoal. Como que você começou? Aonde que você decidiu essa guinada, essa mudança dentro da tua carreira, fazendo a conciliação, né, entre a função de manicure, mas agora massoterapeuta com tanto carinho? Como você bem disse, né? Eu comecei com manicure, numa oportunidade de um curso que apareceu gratuito no Senai. Me formei, não pensava em trabalhar com isso, e aí comecei a trabalhar, e é uma coisa que eu também gosto muito, esse ramo de estética. E gosto de lidar com o público, né? Mas depois de muitos anos, tinha uma amiga minha que sempre me chamava para fazer o curso de massoterapia na academia. Enfim, eu nunca ia, sempre inventava uma desculpa aqui, uma desculpa ali. E teve um ano que Deus tocou e eu falei, não, agora eu vou fazer o curso. E fiz o curso. E no início, assim, eu não me identificava muito, porque tinha que tocar as pessoas. Eu ficava, ai meu Deus, como vai ser e tal. Mas depois foi fluindo. Engraçado que foi fluindo isso dentro, esse chamado dentro de mim. E a massoterapia tem uma coisa que ela encanta, né? Porque você toca o templo da pessoa, você toca o paciente e você tem que esperar aquela autorização vir dele para você conseguir tudo que você quer, né? Através das suas mãos. Então, e as mãos da gente, assim, é um trabalho que me gratifica muito, porque a gente não tem noção do que as mãos da gente é capaz quando toca outra pessoa, né? É uma profissão encantadora. É o verdadeiro poder das mãos, né? Sim. Eu achei muito interessante que você, quando começou a sua carreira, muito nova, menina ainda, você estava dedicada às mãos. Sim, né? Começou tudo pelas mãos. Tudo sim. Começou pelas mãos. Sim, e aí você primeiro verdade. cuidava da mão das Sim. outras pessoas, dos seus clientes, Verdade. até o momento que você estudou a massoterapia e passou a usar as próprias mãos isso aí. como tratamento. Né? Isso aí. Isso é muito legal. Eu sou encantado pelas terapias holísticas, as massagens, eu gosto bastante. E me encanto pelo poder das mãos. Sim. Na minha função, eu que também sempre trabalhei com cozinha, gosto muito dos artesãos, a mão é muito importante. Sim. É ela quem produz, né? Com certeza. Isso aqui emana verdade. muita energia. Verdade. E quem foi que motivou você a fazer o curso da massoterapia? É uma amiga minha, que ela é professora de massoterapia, né? A Malu. Ela que me incentivou. E assim, e quando você começa, porque o curso básico de massoterapia, ele te ensina muitas coisas básicas, mas o massoterapeuta, em verdade, ele tem várias linhas a seguir. E depois que você pega esse curso básico, você decide para que linha você vai. Porque na massoterapia é uma profissão que você não para de estudar, você estuda o tempo inteiro, você se atualiza o tempo todo. E como eu estava muito tempo parada, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, eu me identifiquei mais ainda, porque quando eu pude me aprofundar e estudar e ver o que realmente era massoterapia e de que forma que eu poderia estar levando alívio às dores das pessoas, isso me encantou mais ainda. Então, eu uni o útil ao agradável, porque eu gosto de estudar, eu estou trabalhando para me tornar um profissional melhor para o meu paciente e me encanta. É uma profissão que realmente ela me traz muita gratidão.
Que legal. E é muito importante que todo profissional se atualize sempre, né? Sim, sim. Isso é necessário para qualquer profissional que queira ser gabaritado. Principalmente na área de saúde, né? Uma área que ela não para. Então, a área de saúde você tem que estar sempre se atualizando. E é uma área que eu escolhi, porque eu poderia ter escolhido ir para a área estética, mas não, eu me identifico em tirar as dores das pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu me identifiquei mesmo. Eu não me identifiquei com a área estética. Eu me especializei em alguns cursos na área estética, mas o que eu queria realmente na massoterapia é partir para essa área clínica, essa área de tratamento. Entendi. E aí, conta para o pessoal de casa quais são as várias técnicas que a massoterapia tem, Sim. Como podem ser feitas essas massagens, como é a escolha de qual técnica utilizar de acordo com a demanda do paciente. O que acontece? O massoterapeuta, na realidade, ele faz vários cursos técnicos, né, de acordo com o que ele quer, e ele pode se especializar porque ele é um terapeuta complementar, ou seja, o trabalho dele complementa, às vezes, muitas indicações até de médicos que indicam a gente. Você pode se especializar em reflexologia, em shiatsu, em auriculoterapia, em liberação miofascial, em uma série de técnicas. Hoje em dia, eu sou especializada em algumas delas. Eu sou terapeuta auricular. A auriculoterapia, para quem não conhece, é uma técnica que trata mais de 350 doenças. É uma técnica muito limpa. Ela ativa o seu cérebro ela manda comandos para o seu cérebro através da sua orelha e ativa o seu cérebro a trabalhar a seu favor. Então, assim, ela é uma técnica fantástica, inclusive muito usada até pelo SUS agora, né? Foi implementado e tem alguns postos de saúde em São Paulo já que utilizam essa técnica. É aquela técnica que usa alguns pontos da orelha, né? E faz a aplicação de uma sementinha ou uma bolinha. Na realidade, são vários materiais. Eu, por exemplo, trabalho com materiais mais avançados. Eu trabalho com cristais. Mas tem vários tipos de materiais. Tem a mostarda, tem uma série de materiais que o terapeuta pode estar optando. E aí, cada pontinho desse na orelha vai fazer um reflexo em alguma coisa do corpo. Em órgãos do corpo, em doenças. Ela trata fibromialgia, ela trata pacientes oncológicos, ela pode ser aplicada em bebê, em mulher grávida. Então, ela é uma técnica muito ampla, porque ela não tem restrição. Você pode tratar qualquer tipo de paciente com auriculoterapia. E ela traz resultados muito bacanas. Super interessante. E eu também, mas assim, a nível do que você me perguntou, né, do que eu sou formada e tal, a maior técnica que eu uso hoje em dia, eu sou liberadora miofascial. Então, eu trabalho diretamente com músculos e disfunções no corpo humano. E é uma técnica muito limpa também, muito tranquila de se trabalhar com o paciente. A avaliação é dos pés à cabeça no paciente, mas ela traz resultados assim incríveis, de tipo, você tirar a foto do paciente quando ele chega e ele vê as disfunções junto com você, e quando ele sai, ele vê a correção postural que aquela técnica faz nele. Porque ao longo do dia, de acordo com a forma que a pessoa vive, com a profissão que ela exerce, ela vai encurtando cadeias musculares no corpo. E esses encurtamentos criam uma diversidade de dores pelo corpo. Tipo, dores na cervical, dores lombares, dores torácicas, dores no ombro, dores no joelho, tornozelo, cotovelo. Então, assim, ela é uma técnica muito ampla que você trata qualquer tipo de dor no corpo, a nível articular e muscular. Entendeu? E foi aí que você se encantou por essa clínica da dor, uma especialista da dor, né? Sim, porque é muito gratificante quando um paciente chega para você e na anamnese, né, que é a entrevista que você faz com a pessoa para entender a história da pessoa, porque cada paciente é único. E você conversa com a pessoa e a pessoa fala para você, ela narra, olha, há 5 anos eu não brinco com os meus netos, eu não consigo sentar no chão, porque eu não tenho essa mobilidade, eu não consigo botar uma roupa no varal. E depois que ela sai do seu consultório, né, do seu atendimento, e você faz o acompanhamento depois com o paciente, perguntando como está e tal, e você recebe aquele retorno, e ele falando, olha, eu estou fazendo coisas que eu não fazia,
é muito gratificante você devolver essa qualidade de vida que a pessoa perdeu ao longo dos anos. Então, assim, é muito gratificante para quem é profissional. E é interessante que muitas vezes ao longo do nosso dia a dia, né, da rotina, do trabalho, a pessoa não vai percebendo o quanto o corpo dela está enfraquecendo, o quanto está, né, perdendo essas capacidades. Você não percebe, porque na realidade o músculo, quando ele perde a autonomia de movimento em uma área, o nosso corpo é muito inteligente, a gente começa a sobrecarregar outro. Compensa de um outro lado. A gente compensa em outro lugar. E aí quando a gente vê, a gente vai criando um ciclo da dor em torno daquilo, e quando você vê, você gera uma dor crônica. Você está vivendo 24 horas por dia com aquela dor já mexe com a sua parte emocional e daí por diante. E a massoterapia, ela vai além, porque agora eu vou falar um pouquinho da massagem relaxante, né? A massagem relaxante, eu indico ela para os pacientes meus que têm um trabalho com nível de estresse muito alto, uma pessoa que está com nível de ansiedade exacerbado, uma pessoa que já não dorme mais, que está com muita insônia. A massoterapia consegue tratar esse paciente sem dar nenhum tipo de medicação ou droga para ela. Porque o que faz? O toque, quando você toca a pessoa, você faz o organismo reduzir o cortisol no organismo. E quando isso acontece, o teu cérebro libera uma série de neurotransmissores, só com o toque. Então, que nem a dopamina, a serotonina, são neurotransmissores que criam a sensação de bem-estar no organismo humano. Esses hormônios do prazer. Exatamente, você consegue isso através do toque, da massagem relaxante. Então, quando você libera isso, automaticamente as dores do seu corpo vão reduzindo, porque é o teu próprio corpo trabalhando a seu favor. Então, assim, é interessante. Eu tenho amigos meus, igual eu já tinha comentado com você, mas acho interessante falar, que eles se formaram nos Estados Unidos, são amigos meus de fora, que vieram para o Brasil, hoje em dia moram aqui, e eles montaram uma equipe dentro do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e hoje em dia eles trabalham com pacientes oncológicos dentro do hospital. O hospital aderiu eles. Por quê? Porque eles provaram, através de uma pesquisa na universidade, na USP, que a massagem relaxante, só o toque nas mãos dos pacientes, nos pés e na cabeça, sem tocar o corpo, eles conseguiram reduzir o nível de ansiedade de um paciente oncológico internado em mais de 50%. E isso é uma resposta muito grande para quem está ali dentro se tratando, porque o tratamento evolui muito, ajuda muito. E assim, é fantástico o trabalho que eles fazem, e é um trabalho gratuito. Essa professora, a Rosane, que é minha amiga, ela reuniu um grupo de massoterapeutas e eles fazem esse trabalho gratuitamente dentro do hospital. Ela é referência nacional no Brasil em relação a isso. Em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas. Eu não sei exatamente qual cidade, mas é em São Paulo, o hospital. Então, assim, São Paulo se tornou assim, um celeiro, porque a auriculoterapia já existe lá nos postos de saúde. Falta chegar ainda aqui, né? Muitas dessas terapias complementares. Por lei, a gente já tem essa referência, que o massoterapeuta é esse profissional capacitado a isso, né? Fazer essas terapias e ajudar a nível médico. Porque a gente trabalha com uma área que o médico não é especializado, a área muscular. O médico não entende. Muitas vezes, você vai chegar com uma queixa de dor no ombro e ele vai te diagnosticar como, você está com uma bursite, você está com isso, você está com aquilo, ele vai te encher de remédios. E às vezes a tua causa, o sintoma está aqui, mas a causa está em outra área totalmente diferente. E o massoterapeuta tem essa técnica para descobrir aonde começou o problema, porque a dor é só o reflexo. Exatamente, a dor é o reflexo. A dor é o reflexo. Ela sempre é o reflexo do organismo. Nem sempre o local onde está a dor é o local do problema. Na maioria das vezes, assim, te falo de 90% dos pacientes que eu atendo, para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que eu corrijo a coluna lombar dele através do pé. Eu trabalho o pé, eu trabalho o hálux, o dedão do pé.
Então, assim, Você tem e que ir eu na mexendo outra ali, ponta do corpo. porque é uma cadeia muscular que cruza o seu corpo, que passa na parte anterior e posterior do seu corpo. Então, é todo um estudo, é o que eu te falei, há muitos anos de dedicação e estudo sério, estudo pesado, para você entender como que o corpo humano funciona. E mesmo assim, ainda tem muitas situações que você não entende. E é importante também até falar para o pessoal de casa, quem se interessa, né, tem interesse pela área da massoterapia, o quão importante é você buscar um lugar sério, comprometido, você buscar as melhores referências dos professores da área, né, as pessoas que têm a técnica avançada, que estão buscando sempre a melhora, para que você aprenda com os melhores e você possa, assim, levar para os seus atendimentos, né? Isso é muito importante, você ter a referência. Verdade. Você ter aonde você se mirar, né? Não é uma profissão barata, o investimento dessa profissão é caro, porque os cursos são caros, mas eu assim, se eu tiver que investir num curso, eu prefiro esperar um ano, juntar o dinheiro e investir num curso em um profissional que eu sei que eu vou fazer o curso, eu vou trazer resultados para o meu paciente, do que eu fazer qualquer curso. Uhum. Então, é o que você falou, eu busco referências nacionais mesmo. Geralmente, os cursos que eu faço, nenhum é daqui de Petrópolis. Meus professores não são daqui, são todos de São Paulo. Tem um que é do Sul. Capitais, né, tem um que é do Sul, tem outros que são de São Paulo. A maioria das grandes capitais, aqui na nossa cidade, não tem. Então, realmente, você que busca a área, que se interessa, que quer realmente se aprofundar, é o que ele falou, tem que ser com pessoas referências mesmo, para você conseguir dar um resultado bacana para o paciente. Isso é muito importante. E em tempos assim também de pandemia, a massoterapia me ensinou muita coisa, porque a massagem, ela trabalha com toda a circulação sanguínea, né, do paciente. Então, o que acontece? Quando você melhora a circulação sanguínea no corpo humano, o corpo humano produz mais glóbulos brancos. E esses glóbulos, o que eles fazem? Eles evitam que você pegue doenças. E eles aumentam, eles potencializam a sua imunidade. Então, a massagem também faz isso com você, ela também melhora a sua imunidade. E de uma forma limpa, sem você ter que tomar nenhum tipo de medicação. Então, a massoterapia, assim, a gente sabe que aqui no Ocidente não é tanto assim, mas no Oriente, no Japão, na China, lá quase não existe farmácia. As pessoas se tratam por essas técnicas. E é comprovado que os japoneses e os chineses, eles vivem muitos e muitos anos, exatamente por isso. Porque eles usam todas essas técnicas desde criança para tratamento. Muito legal. Eu quero falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou chamar um intervalinho comercial. Vou continuar aqui no Tete a Tete com a Fabiana e a gente volta já já. Já acordei com aquela vontadezinha de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. A gente vai ver o quê? Natação? Natação é mais tarde. Nossa, a gente tá em cima da hora do vôlei. Então vamos? O que foi, filha? Não quer ir mais? Vocês não estão esquecendo de nada, não? Em períodos de grandes eventos na sua cidade, sempre identifique o seu filho com o nome completo, endereço e telefone antes de sair de casa. A prevenção ainda é a melhor solução. Você merece ter um bom descanso depois de um longo dia. Conheça o HMG Suites in Hotel. Temos quartos para solteiros, casal e família, com conforto e tranquilidade. Convênio com estacionamento, além de um delicioso café da manhã. Faça já a sua reserva pelo telefone 24 22 42 3500. Localização privilegiada, na Rua Doutor Porciúncula 56, em frente ao terminal do centro. HMG Suites in Hotel. A sua casa fora de casa.
Estamos de volta. Eu falei que o intervalo era rapidinho. Eu estou aqui hoje recebendo a Fabiana Dias, massoterapeuta. A gente está num papo aqui sobre a cura da dor, né? A Fabiana vem se especializando cada dia mais na cura da dor, na massoterapia clínica. E é sobre a dor justamente que eu quero falar. A gente já veio falando aqui, né, das dores físicas, musculares, mas, como você mesmo disse no outro bloco, a dor é um reflexo e também é um reflexo emocional, né? É um reflexo que vem das emoções, que vem da ansiedade, que vem de uma depressão. Você encara muito isso nos teus pacientes, você percebe uma mudança do humor, dentro das emoções, eles conseguem passar isso para você, como as coisas caminham juntas? Caminham sim, porque a dor, quando você entra num ciclo de dor, né, que se torna uma dor crônica, que ela passa, a dor crônica é aquela dor que permanece em você de 6 a 12 semanas e vai além. Você passa a ser um paciente crônico. E uma pessoa que ela convive 24 horas por dia com uma dor, não tem como, entendeu? O paciente não mexer no humor do paciente, não mexer na ansiedade do paciente, ele se torna uma pessoa mais ansiosa, mais nervosa, mais agitada, porque a dor causa isso em qualquer um. E, assim, em 60% dos pacientes que eu atendo, as dores automaticamente estão ligadas à parte emocional, não tem jeito. Com a pandemia, isso piorou um pouco mais, né? Porque a pessoa está ali privada de sair de casa, é muito complicado isso. E mexeu muito com o nível de ansiedade das pessoas, tanto que a gente sai nas ruas, a gente vê, as pessoas estão meio que fora do eixo, estão sem paciência para nada, estão aceleradas demais, e as pessoas não se notam assim, né? E elas começam a se perceberem quando eu faço anamnese, quando eu começo a fazer essa entrevista. Igual você está fazendo. Específicas. Exatamente. Não, é um bate-papo mesmo. Tem perguntas específicas, claro, mas é um bate-papo onde eu quero realmente, eu não me prendo em tempo, eu quero entender a história do paciente. E aí, ali você escuta todo o relato que o paciente fala sobre o seu dia a dia, sobre o que ele acontece, o que ele faz, com o que ele trabalha, aonde a dor está restringindo ele, o que ele já não consegue mais fazer por causa da dor. E você percebe que realmente a dor, ela te limita, não é só no lado emocional, ela te limita numa série de coisas. Por exemplo, o paciente que chega para mim falando da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença altamente ligada à área emocional, a traumas que a pessoa viveu, a uma série de coisas que a pessoa passa. Na minha ficha de anamnese, por exemplo, eu tenho uma coisa chamada linha do tempo. E nessa linha do tempo, essa linha do tempo é do paciente. Eu quero que ele narre, desde a infância dele até os dias atuais, todos os traumas que ele lembra que ele passou, todas as cirurgias que ele fez, tudo que foi acontecendo, se houve alguma queda, se ele quebrou alguma coisa do corpo, se ele sofreu uma cirurgia. Então, assim, ali ele narra tudo que ele lembra que aconteceu com ele desde a infância. E através daquela linha do tempo ali, eu começo ali mesmo já a entender e buscar um diagnóstico clínico, ter uma visão clínica sobre aquela situação ali. Muito legal. Porque eu tenho que montar essa visão clínica antes de eu, até mesmo antes de eu avaliar ele estaticamente e funcionalmente, porque eu faço 2 tipos de avaliação antes de fazer as disfunções, e para você entender, né, o paciente. Mas realmente a área emocional está muito ligada ao físico. Psicossomático, assim, a maioria dos atendimentos que eu atendo tem muita ligação. E o que você trouxe agora é muito interessante, porque não é só essa ligação com as emoções, mas o gatilho das coisas pode estar muito anterior Sim. à presença da dor. Sim. Né? Quando você Sim. faz essa linha do tempo dentro da sua anamnese, os traumas, situações que foram da infância, tudo isso se tornam gatilhos, né? E com o que eu vou te narrar agora, você vai ficar um pouquinho mais assustado. Porque o que acontece? Na liberação miofascial, há áreas, por exemplo, quando eu libero aqui, principalmente o abdômen, né, que é onde estão as vísceras, o fígado, o estômago, enfim, uma série de órgãos da gente importantes,
Há tipos de liberação que eu faço que acontece uma coisa chamada catarse. A catarse, ela pode acontecer tanto no paciente quanto em mim mesma, se eu não estiver preparada para receber aquela energia do paciente. O que acontece? Há tipos de liberação, há áreas que eu libero que são diretamente ligadas às vísceras. E porque são ligadas às vísceras, então eu libero a área e automaticamente eu melhoro o seu órgão. Eu melhoro o funcionamento de um estômago. Às vezes eu chego com um paciente que ele me relata uma dor muscular e eu vou para tratar a dor muscular dele e fazer a liberação. Mas na semana seguinte, quando ele volta na próxima sessão, ele fala: nossa, Fabiana, eu estava tão ruim do estômago, de repente eu melhorei. E aí a pessoa não entende, ela comenta isso comigo e aí eu vou e falo: não, mas porque também houve a liberação facial, além dela ser superficial, mas ela vai tão profundamente na pessoa que ela atinge as vísceras. E com isso atinge traumas. Eu já tive um paciente meu que eu fui liberar o psoas, é um músculo, né, que a gente tem bem profundo aqui no quadril, e ele é ligado a encurtamento de lombar, de uma série de coisas. E o paciente literalmente começou a chorar, e nesse momento o terapeuta tem que estar preparado a retirar a mão do paciente e ouvi-lo. Somente ouvi-lo. A gente não aconselha, não conversa, a gente só deixa. E esse momento é importantíssimo, é um dos momentos mais importantes do atendimento, porque nesse momento que ele expande a emoção, ele literalmente se libera do trauma. A cura é um momento de trauma, é um momento psíquico. A cura ela vai além do o toque, ele vai além do físico quando acontece essa catarse. Não são em todos os pacientes que acontece, mas em alguns sim, outros não. Mas o terapeuta tem de estar preparado a isso. E como também pode acontecer comigo. Eu já tive um paciente meu que eu atendi e logo em seguida mexeu no meu intestino e não teve jeito, porque atingiu o meu físico, entende? Então isso pode essa realmente... manipulação energética mesmo, né? Também. Todo terapeuta, né, que todos acho que vão concordar comigo, que são da área, a gente tem as nossas técnicas de proteção energética, porque realmente quando você vai atender um paciente, primeira coisa, você tem que estar bem com você. Para você conseguir passar isso para o paciente. E em toda técnica que eu me especializo, que eu estudo, para mim é primordial que eu possa, como terapeuta, intencionar a cura. Ou direcionar a área que eu quero estar curando e eu direcionar a minha intenção a isso. Então, sua mentalização... Exatamente. Então, toda técnica, antes de eu aplicar, a isso, a essa intenção. Na auriculoterapia, a mesma coisa. Eu trabalho com material que me propõe esse tipo de coisa, entendeu? Que eu intencione aquela área antes de eu enviar o comando, sabe, para a área. Então, assim, eu acho que é muito importante quando você faz e você ainda faz e coloca amor nisso. Porque intencionar é colocar amor. É você realmente querer levar o alívio, querer levar a solução para a pessoa, porque a pessoa foi ali buscar você exatamente para isso. Ela não chegou no teu consultório para você virar e falar: você está com uma coisinha qualquer, sumiu o paciente. Não. Ela chegou ali buscando uma solução para o que ela está passando. Então, você tenta da melhor maneira possível solucionar. Não vou te mentir que às vezes 10% dos pacientes que eu atendo, a situação é tão gritante, tão alarmante, que realmente as técnicas não atingem. E isso eu já descubro na anamnese. Então, eu nem chego a aplicar a técnica, porque quando eu sinto que realmente o caso vai muito além, a gente faz as recomendações. A gente recomenda a pessoa a buscar um pilates, a buscar um tratamento psicológico, a gente direciona o paciente a buscar outra alternativa antes de vir até a gente. Porque isso também pode acontecer. E isso é legal a gente fazer essa diferença que você estava citando entre a medicina ocidental e essas práticas que são, né, de raiz oriental, porque essas de raiz oriental são preventivas, né? Elas querem muito mais trazer a prevenção para que você não adoeça. E as nossas práticas dentro do Ocidente tratam a doença, tratam a enfermidade, você já está adoecido. E
nessa forma que a gente tem de carregar a nossa saúde no Ocidente, a gente chega a esses pontos aonde as práticas, que são as práticas alternativas, as práticas complementares, elas já não conseguem mais te ajudar, né? Porque você chegou num ponto tão ruim da doença, de carregar aquilo, que aí o tratamento realmente tem que ser de uma outra forma, muito mais pesado do que um tratamento que poderia ser preventivo, né? Sim. A medicina oriental, né? Ela é muito antiga, todo mundo sabe, é mais antiga do que a nossa medicina aqui no Ocidente. E ela é muito eficaz. Ela é muito eficaz, mas ela é eficaz exatamente por isso que você falou, porque ela é preventiva. Ela começa desde do bebê, passa pela adolescência da pessoa, entendeu? E acompanha a pessoa por uma vida inteira. Então, a pessoa se cuida, ela investe em si mesma, ela aprende a cuidar do próprio corpo desde pequeno. A nossa medicina já é um pouco diferente, a gente trabalha com drogas e, assim, às vezes o remédio, o médico passa para te tratar uma coisa, mas aí ele vai e atinge outra. Sim. Tipo, eu estou tomando um anti-inflamatório para o meu ombro, mas, atingiu o meu estômago. Agora eu vou ter que tomar outro remédio para cuidar do meu estômago. E quando você vê, aquilo vira um ciclo na sua vida, né? Quem nunca tomou antibiótico? Sim, e aí tem que ficar acompanhando, não, e há né? casos que realmente o antibiótico vai ser a melhor solução para você. Vai ser o que realmente vai te salvar ali a vida. Eu acredito também muito na nossa medicina, eu acho ela muito importante porque é atual e salva muitas vidas, né? Isso foi provado na própria pandemia. E o legal das nossas técnicas é que a gente trabalha acompanhando os médicos, a gente trabalha somando com eles numa área que é a área da saúde, né? Que é a área de criar o bem-estar para a pessoa. Isso é legal a gente trazer até para o pessoal de casa que ainda não conhece, porque não é extremamente disseminado, o que são as PICs, que são as práticas integrativas e complementares na saúde, né? Isso faz parte já do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde, ou seja, são práticas que são oferecidas gratuitamente nos centros de saúde, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, unidades familiares de saúde, e que são essas práticas integrativas que atuam junto ao atendimento clínico normal, desde as massagens, a massoterapia, o reiki, a auriculoterapia, o que mais que a gente encontra? O shiatsu, a reflexoterapia, a reflexologia, né, que é o tratamento pela planta dos pés também, que ele é bem amplo. A própria meditação também. Sim, né? sim. São todas técnicas que, assim, parece bobo para quem não conhece, mas elas têm todo um estudo, têm todo um porquê, e todas elas, na realidade, elas vão ensinar o seu cérebro, o seu corpo, a sua máquina a trabalhar a seu favor, sem você ter que se dopar de remédios. Literalmente é isso. E por isso é a complementariedade da cura, né? Sim, é você mostrar para o seu corpo um caminho de sair do processo do ciclo da dor, do ciclo da doença e dar ferramentas para o seu corpo junto com a medicina normal, com a sua medicação. Com certeza. E que bom que a gente tem isso dentro do sistema de saúde, que seja cada vez mais ampliado dentro do Brasil, para que o SUS consiga ofertar esses tipos de terapias complementares que muitas vezes são inacessíveis para boa parte da população. É verdade. E, isso aqui, eu vou falar a nível de Brasil, né, que é o país que a gente mora. Fora do Brasil, na Europa, no Ocidente, então nem se fala, né, que na China e no Japão a nossa profissão é altamente gabaritada e altamente reconhecida. Mas na Europa também. Tanto que muitos turistas, às vezes, chegam. Eu já trabalhei um pequeno período em spa, né, atendendo turistas, pessoas que vêm de fora. E lá eles já estão mega acostumados com o tratamento, com a massagem, então eles já chegam aqui buscando por isso. No Brasil, a nossa profissão ainda é muito inovadora. Muitas pessoas não conhecem, não sabem o que um massoterapeuta faz, ou acham que a gente faz o mesmo serviço que um fisioterapeuta. É totalmente diferente, não tem nada a ver. E é importante, por isso que quando você fez esse convite, eu achei importante que as pessoas conhecessem essa profissão,
porque ela é muito inovadora aqui no Brasil, mas ela é de uma importância gigante. Tanto é que o Comitê Olímpico, né, brasileiro tem 5 ou 6 massoterapeutas trabalhando com ele, porque eles fazem uma diferença gigante na vida dos atletas, né? Então, é uma profissão assim que ela expande para muitas áreas, e ela expande para ajudar, ela entra para somar com o paciente, entendeu? E imagina, a gente está na época da Copa agora, né? Sim. Estamos tendo a Copa, Sim. assim como o time e a seleção do Brasil também sim. carrega alguns massoterapeutas junto com os fisioterapeutas, né? Um trabalho que eles se unem para fazer o atendimento. O que eu acho muito interessante na massoterapia é justamente essa visão sistêmica, uma visão mais holística, né? Enquanto um trata diretamente uma lesão, né, um encurtamento, uma dificuldade muscular ou de movimentação, a massoterapia tem uma visão que é mais holística. Ela vai justamente buscar todos os parâmetros que possam ter levado àquela situação, desencadeado, como, por exemplo, você que é especialista em dor, desencadeado a dor. Né? Sim, a massoterapia, ela olha o paciente como um todo, igual eu te falei. Quando eu avalio o paciente, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai... Não estou entendendo, por que você está tirando fotos de mim de costas, de frente, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, e Paraná. As pessoas ficam meio assim, né, chocadas, porque eu tiro mais ou menos umas 14 fotos dos meus pacientes e mais uns 5 mini vídeos funcionais. Eu boto o paciente para se mexer. E aí as pessoas falam, mas para que isso? Aí depois, quando eu vou estudar, às vezes eu perco até um pouquinho de tempo, mas eu tento explicar para o paciente por que eu tirei aquela foto. Eu começo a mostrar na foto aonde está o problema do paciente. Já é visível, e aí ele é visível. Para a gente que é técnico, sim. Para a pessoa que não está acostumada, não percebe, passa desapercebido. Mas quando você realmente tira a foto bem próximo e mostra a disfunção para o paciente, ele realmente fala, nossa, mas a minha cabeça é assim, inclinada para esse lado, e eu fico o tempo inteiro assim. Nossa, mas peraí, eu estou com esse lado aqui todo encurtado, eu sou assim mesmo, Fabiana. Então, assim, a pessoa não se percebe no dia a dia. E quando ela começa a olhar, né, porque quando a gente tem esse olhar clínico e ainda mostra isso para o paciente, a pessoa começa a entender o que o dia a dia, o que os maus hábitos, o que sentar num sofá todo torto, ou ficar horas num celular envergado para frente, o que acontece, né? Para você ter uma ideia, às vezes até a nossa visão, essa luz que irradia do computador, do celular para a gente, ela é altamente prejudicial à nossa visão, e a gente acha assim, só está prejudicando a minha visão. Não. Para você ter ideia, tem disfunções dentro do seu corpo que a visão, o nervo óptico manda para o corpo. Então, assim, vai muito, muito além. Então, assim, agora nosso estamos corpo... na era das telas, né? Então, assim, é legal você pedir ao seu oftalmologista, né, aquela lente azul, que eles chamam, que é o meu óculos, por exemplo, de perto ainda não tem, mas o próximo que eu vou fazer eu quero com essa lente azul, porque eu estou sabendo que essa lente protege. Como eu passo muitas horas estudando no celular, no computador, e até importante alguns celulares você... têm a função modo leitura, né? Sim, que corta um pouco dessa luz corta um azulada. pouco, Mas essa luz é altamente prejudicial a gente. É uma luz que a televisão emite, que a lâmpada emite. Iluminação branca, né? Então, assim, é bem complicado. E fora as outras coisas todas. Então, assim, a gente está num mundo que a gente tem que ter certos cuidados para a gente poder preservar o nosso corpo cada vez mais, né? Essa é a prevenção. Né? Com certeza, com certeza. E agora eu queria falar com você um pouquinho sobre a pandemia. A pandemia, a gente sabe que fora toda a ansiedade por causa da nossa reclusão, né, toda a causa emocional, a gente tem diversas pessoas que foram acometidas pela Covid e que depois de algum tempo começam a ter certos problemas que provêm da respiração. Como que é a tua atuação como massoterapeuta em cima do processo respiratório desses pacientes e dessa recuperação? Kaique, é bem complicada essa situação. Assim, muitos pacientes, quando eu já começo na anamnese, né, naquela linha do tempo que eu falei com vocês, eles narram tipo, em 2020 eu tive Covid. Aí eu vou lá e anoto, 2020 paciente com Covid. Então, assim, esse paciente que me identifica que ele teve Covid,
automaticamente, quando eu filmo a avaliação respiratória dele, porque há um momento que eu avalio o paciente respiratoriamente falando, você percebe que o diafragma dele está travado. O diafragma é um músculo bem amplo, que ele fica no meio do nosso abdômen, e ele é um dos principais músculos responsáveis pela respiração do corpo humano. E o que acontece quando esse diafragma trava? Você respira 17.000 vezes por dia. Uau. Se você respira 17.000 vezes por dia errado, ao longo do tempo, ao longo dos anos, você começa a refletir isso em torno do diafragma. Você não sente dor no diafragma, mas você começa a sentir dor na torácica, lá atrás. Você começa a sentir dor aqui. Nas mulheres, por exemplo, na pelve, a área pélvica, chega com essas queixas, e a minha primeira investigação é ver como é que está a respiração. Porque o diafragma é um músculo que você não sente dor nele, mas ele gera dores em vários lugares do corpo. Isso depois do paciente ter tido Covid, uns 2 ou 3 anos depois. Começa. E nessa avaliação também, a gente observa o que a gente chama-se de respiração paradoxal, que é quando o paciente começa a respirar ao contrário. Quando você inspira, você flete o teu abdômen para frente. No paciente paradoxal, quando ele inspira, ele puxa para dentro, ele faz o oposto. E quando ele expira, ele faz o movimento totalmente contrário da respiração. E isso a gente nota nesse vídeo de avaliação que eu falei para você, que eu faço em todos os meus pacientes. Então, assim, para você ter ideia, é tão sério o diafragma que a primeira disfunção, porque eu identifico 5 disfunções graves no meu paciente. E aí eu vou pegando as que são mais importantes. A que eu acho mais grave eu boto como primeira e vou enumerando as outras. Quando, em todas as avaliações, você pode ter várias disfunções, mas se eu identificar o diafragma em você, o diafragma vai ser a primeira coisa que eu vou liberar em você. E quando eu falo diafragma, quando eu falo assim, liberação do diafragma, não é um músculo só que eu libero, é uma sequência de músculos até chegar à liberação do diafragma. Né? Então, assim, tudo conectado. E você recebe relatos, gente, é fantástico. Eu recebo relatos assim dos meus pacientes. Nossa, Fabiana, eu subi a minha ladeira de outro jeito. Eu parava 3, 4... Isso é gente jovem, é gente assim de tipo 20, 22 anos. Eu parava 3, 4 vezes depois da Covid. Cara, eu subi numa só. Nossa, eu estou respirando. O que está acontecendo? Porque eu estou de outro jeito. Eu estou com outro fôlego. Nossa, eu na academia estou conseguindo fazer esteira. Eu não fazia. E assim, você vai escutando. Isso é no pós, né? Tratamento, quando você conversa com o paciente, você vai escutando esses relatos. E assim, é gratificante, porque você praticamente devolve vida para a pessoa, porque e numa você coisa sabe muito que básica, numa que é coisa respirar muito melhor, básica. Né? Mas é o que eu te falei, a Covid, ela faz isso. Ela atinge, principalmente, por que eu trabalho muito com a liberação miofascial? Porque a Covid atinge essa rede facial. E quando eu falo fáscia, as pessoas não entendem o que é. Eu vou explicar um pouquinho. Fáscia é como se fosse uma meia calça que reveste todos os músculos do seu corpo, da cabeça à planta do pé. Entendeu? Então, quando essa fáscia ela restringe, ela trava, junto com ela trava o músculo que está embaixo. E ali fica tudo tenso, você já não consegue mexer, e enquanto você não solta essa meia calça, você não tem como atingir nenhum músculo que está embaixo. Então, assim, é por isso que a liberação miofascial é uma coisa tão importante. Então, é um dos cursos mais caros que eu paguei na minha profissão, mas é um dos mais valiosos, porque ele traz uma qualidade de vida, assim, que às vezes o paciente fica assim para mim. É o quê? Fez mágica? Porque tem um senhor que malha comigo. Se ele vê eu falando, eu não vou falar o nome não, tá? Ele vai brigar. Ele é meu paciente e ele é médico. Aí ele nunca tinha feito massagem comigo. E eu fiz uma liberação miofascial porque ele tem um problema no tendão do ombro, ele arrebentou um dos tendões do ombro. Então ele sente muita dor, ele dorme com gelo. Então hoje em dia ele virou meu paciente mesmo. Eu trato ele de 15 em 15 dias e ele nunca mais teve que dormir com gelo.
Isso para ele já é uma vitória assim exorbitante, que ele fala. Ele não ter que tomar remédio. Mas ele acha engraçado, que ele fica assim, não é possível, você vai começar a me tratar pela minha coxa aqui embaixo, mas o meu problema é aqui em cima. A primeira sessão que eu tratei. Então, assim, ele vem com os questionamentos numa visão médica, porque ele é médico. E ele meio que não entende. Então, quando eu comecei a explicar para ele a técnica, como é que é, ele foi estudar, porque como um bom profissional de saúde, ele é igual a mim. Eu falei assim, mete as caras e estuda. Que bom. Aí ele foi estudar e ele falou assim, nossa, é interessantíssimo. Então, assim, a própria pessoa que está dentro da área de saúde, ele começa a ter outra visão da gente, porque ele vê que realmente você não está ali para brincar, você está ali para resolver. E é fantástico, quando você mexe em uma área, eu pego uma cadeia cruzada, quando eu chego aqui, e eu vou lá na cabeça aqui, que a cadeia termina aqui em cima, e ela vem aqui, ela termina aqui. Então, assim, eu trabalho toda essa cadeia para aliviar uma área. Então, e você consegue a resposta disso. Então, assim, é impressionante. Às vezes, as técnicas, em alguns pacientes, até eu fico impressionada com as respostas. Posso imaginar. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalinho comercial e a gente volta já já no nosso último bloco aqui com a Fabiana Dias. Você merece ter um bom descanso depois de um longo dia. Conheça o HMG Suites in Hotel. Temos quartos para solteiros, casal e família, com conforto e tranquilidade. Convênio com estacionamento, além de um delicioso café da manhã. Faça já sua reserva pelo telefone 24 22 42 3500. Localização privilegiada, na Rua Doutor Porciúncula 56, em frente ao terminal do centro. HMG Suites in Hotel. A sua casa fora de casa. Eu estou de volta aqui no Como é Ser. A gente está com um tempo curtinho. Tive o prazer hoje de receber a Fabiana Dias, massoterapeuta. Se desse, a gente ia continuar aqui uma tarde inteira falando sobre saúde, sobre tratamento de dor e o quão importante é a massoterapia e tantas outras técnicas, né, que trabalham de forma complementar na nossa saúde. Eu quero passar para vocês em casa os contatos da Fabiana, onde você pode encontrar ela, que eu tenho certeza que você que está assistindo a gente tem uma dor e que você falou assim, nossa, então eu preciso ver isso, tá? No Instagram, que tem muito conteúdo, eu já dei uma olhadinha lá no Instagram da Fabiana, tem bastante coisa para ver. Você vai seguir lá o @FabianaDiasPinto, tudo junto, @FabianaDiasPinto. E através do WhatsApp, vou passar o seu contato, o 24988284152. Repetindo para vocês, 988284152. E aí você entra em contato com a Fabiana, ela faz os atendimentos dela lá na Rua Quissamã, número 1737. Então, ela tem um espacinho na casa dela onde ela faz os atendimentos. Isso aí. Fabiana, foi um grande prazer receber você aqui. Muito feliz. O prazer foi meu. De você estar trazendo para a gente um pouco mais de sabedoria, de conhecimento e mostrando o quanto você tem amor pela tua profissão, o quanto você se empenha no teu desenvolvimento profissional para tratar da melhor forma os pacientes que te procuram, né? E se você aí na sua casa que assistiu Como é Ser de hoje, conhece alguém, ou se você tem esse amor pela profissão, se você gosta daquilo que faz, se você tem essa entrega dessa mesma forma, eu convido você a estar aqui com a gente. Entre em contato com as redes sociais da TVI Petrópolis ou através das minhas redes sociais. Vamos bater um papo, porque esse programa quer ter você aqui com a gente.
Eu agradeço demais a sua presença, a sua companhia nessa noite de quarta. Semana que vem tem mais Como é Ser e continue com a grade da TVI. Muito obrigado. Boa noite para vocês.